Aquário, o arquiteto do invisível. Aquário se destaca dos demais. Se você já sentiu que os nascidos sob este signo parecem existir vários passos à frente da nossa linha do tempo atual, como se estivessem observando a realidade de um ponto de vista que o resto de nós ainda não alcançou, então você está exatamente onde precisa estar. Encorajo você a ficar até o final. A revelação mais profunda, a verdade que quase ninguém tem coragem de falar sobre Aquário, será desvendada quando todas as peças deste quebra-cabeça forem conectadas. Acredite em mim quando digo que essa simples percepção transformará fundamentalmente a maneira como você enxerga este signo. Aquário não é apenas o estranho do zodíaco, apesar do que muitas interpretações superficiais possam sugerir. Na realidade, esse rótulo é apenas uma desculpa conveniente usada por outros signos para evitar encarar uma realidade muito mais complexa e perturbadora. Aquário é singular porque não foi criado para se misturar. Foi concebido para desmantelar estruturas existentes, desafiar o status quo e desbravar novos territórios onde antes nada existia. De um ponto de vista astrológico sofisticado, Aquário é um elemento ar, mas está longe de ser um ar comum. Falta-lhe a comunicabilidade de Gêmeos e a diplomacia equilibrada de Libra. Em vez disso, Aquário era elétrico, o raio repentino que desce do céu sem aviso prévio, alterando permanentemente o terreno abaixo. É por isso que quando um aquariano entra em uma sala, a atmosfera muda, mesmo que ninguém consiga explicar exatamente o porquê. Muitos sentem um leve desconforto perto deles, não por agressividade, mas porque sua própria presença serve como uma crítica silenciosa ao status quo. Um aquariano não respeita regras apenas porque estão escritas. Sente necessidade de dissecá-las, desconstruí-las e avaliar se realmente têm alguma utilidade. Quando encontram uma regra que não se encaixa, simplesmente a ignoram, sem qualquer traço de culpa, medo ou desejo de validação. Isso nos leva ao primeiro grande motivo pelo qual Aquário é diferente. Enquanto a maioria ainda está navegando pelo presente, Aquário vive mentalmente no futuro. Sua consciência opera como um satélite cósmico, captando constantemente frequências, visões e conceitos que o público em geral ainda não está pronto para compreender. É por isso que muitas vezes parecem preocupados, distantes ou alheios. No entanto, a verdade é muito mais intrigante. Eles não estão ausentes, estão simplesmente à frente. Desde a infância, um aquariano sente uma sensação de deslocamento. Eles nutrem ideias que ninguém mais parece compreender, fazem perguntas que incomodam as pessoas e vivem com a persistente suspeita de que o mundo normal está de alguma forma quebrado. Essa falta de conexão não é uma falha em sua programação, é sua principal característica. Aquário nasceu para ser o outsider, porque somente aqueles na periferia conseguem enxergar o que aqueles de dentro normalizaram. Isso cria um atrito interno enorme. Aquário possui um profundo amor pela humanidade como um todo, mas muitas vezes tem dificuldade em se relacionar com indivíduos. Eles podem carregar o peso do mundo nos ombros enquanto aparentam distanciamento emocional em suas vidas pessoais. Não se trata de falta de afeto, é um estado de saturação mental. Suas mentes funcionam a uma velocidade tão alta que o panorama emocional tradicional muitas vezes lhes parece claustrofóbico. O que a maioria das pessoas não percebe é que Aquário não despreza as emoções, simplesmente não as processa na sequência convencional. Enquanto a maioria dos signos sente uma sensação e depois pensa sobre ela, Aquário pensa primeiro sobre a sensação e só se permite senti-la depois de tê-la categorizado logicamente. Essa ordem inversa leva muitos a rotulá-los erroneamente como frios, sem perceber que sua sensibilidade está muito viva, apenas protegida por camadas de observação analítica. Há algo hipnótico na maneira como um aquariano vê o mundo. Eles nunca parecem estar totalmente imersos, como se estivessem perpetuamente observando de longe, mapeando padrões invisíveis a olho nu. Isso não é a típica frieza emocional. É um estado de perspectiva aguçada, uma necessidade instintiva de manter distância suficiente para enxergar a verdade com clareza. Preste muita atenção aqui,
pois essa é a pedra angular de sua singularidade. Aquário não teme a solidão. Na verdade, eles veem a solitude como um laboratório necessário para a mente. Enquanto outros signos podem perder o brilho sem um feedback social constante, um aquariano encontra sua força no silêncio. Eles prosperam no isolamento voluntário, usando esses momentos de tranquilidade para recalibrar seu mundo interior, sem a interferência de opiniões externas. Quando um aquariano se afasta, nem sempre é sinal de rejeição. Na maioria das vezes é uma reinicialização necessária. Eles estão sintonizando sua frequência interna porque absorveram muitos sinais conflitantes. Sua mente precisa de espaço aberto para evitar uma sobrecarga total dos sistemas. E isso é só o começo. Na próxima sessão, descobriremos algo ainda mais surpreendente: a maneira peculiar como Aquário lida com o controle, a autoridade e o peso da pressão social pode ser genuinamente intimidante até mesmo para os signos mais poderosos do zodíaco. Se existe uma característica que diferencia Aquário, é a sua relação com o poder. Eles não o desejam, não o idolatram e certamente não se curvam a ele. Enquanto outros signos buscam líderes ou estruturas rígidas para se sentirem ancorados, Aquário vê o controle como uma miragem perigosa. De sua perspectiva, hierarquias são temporárias, regras devem ser questionadas e tradições precisam provar seu valor diariamente. Isso os torna o signo mais difícil para qualquer sistema que exija lealdade cega. Eis uma verdade que poucos mencionam: Aquário não quebra regras por rebeldia. Quebra-as porque enxerga as falhas na estrutura antes de qualquer outra pessoa. Onde outros veem uma construção sólida, Aquário vê decadência. Onde outros veem como as coisas são, Aquário vê uma construção temporária que pode, e deve, ser aprimorada. Vistos de fora, isso pode parecer arrogância ou indiferença, mas na verdade é visão. Eles não conseguem fingir que algo faz sentido quando é claramente irracional. Esse nível de honestidade intelectual é muito mais ameaçador do que qualquer discussão acalorada. Círculos sociais, famílias e até mesmo instituições frequentemente veem Aquário como uma ameaça silenciosa. Não é que ataquem, é que se recusam a validar o que não respeitam. E quando um aquariano deixa de acreditar em um sistema, esse sistema começa a perder sua força. Essa é a sua maior falha ou seu dom mais divino. Aquário não existe para atender às suas expectativas, nem as do mundo, nem mesmo as versões de si mesmos que costumavam ser. Eles são mestres na reinvenção. Podem destruir sua antiga identidade e começar do zero sem pedir permissão ou olhar para trás com arrependimento. Para muitos signos, esse nível de desapego é aterrorizante. Para Aquário, é um mecanismo de sobrevivência. Parar de evoluir seria morrer por dentro. É por isso que muitas vezes confundem aqueles que tentam defini-los. Num dia, são os defensores mais apaixonados que você já conheceu. No dia seguinte, estão distantes e críticos. Não estão mentindo para você, simplesmente amadureceram e deixaram para trás a pessoa que eram ontem. Seu crescimento interno é implacável, mesmo quando não é alardeado. Mas há uma camada ainda mais perturbadora nisso. Aquário tem uma relação única com a verdade. Não apenas a verdade pessoal, mas a verdade estrutural, aquela que revela a manipulação e expõe as engrenagens do sistema. Uma vez que um aquariano percebe como o truque é feito, ele nunca consegue desver. Isso os torna quase impossíveis de manipular. Eles pressentem uma mentira antes mesmo de ela ser dita, e é por isso que as pessoas frequentemente tentam manipulá-los ou desacreditá-los. No entanto, essa clareza tem um preço alto. Aquário muitas vezes carrega a solidão peculiar de quem vê demais. Nem todos estão prontos para ouvir o que eles têm a dizer. Nem todos querem que suas ilusões confortáveis sejam destruídas. Aquário acaba aprendendo que falar a verdade absoluta é a maneira mais rápida de se isolar. Então, eles se calam, observam, criam distância. Mas não confunda essa distância com falta de envolvimento. Eles estão sempre analisando. Na próxima sessão, exploraremos um dos aspectos mais incompreendidos e talvez perigosos deste signo. O que acontece quando um aquariano decide romper um laço?
E por que quase nunca há um caminho de volta depois disso? Prepare-se, porque entender isso explicará por que perder um aquariano é um evento que muda a vida. Quando um aquariano corta relações com alguém, não é um evento teatral. Não há explosão, nem gritaria, nem ultimato dramático. Eles simplesmente vão embora. O erro que a maioria das pessoas comete é presumir que a decisão foi tomada por impulso. A realidade é muito mais objetiva. O aquariano vai embora mentalmente muito antes de ir embora fisicamente. Durante meses, ele pode ter observado seus padrões, registrado inconsistências e silenciosamente oferecido oportunidades que você nem sabia que estava recebendo. Enquanto outros estão ocupados discutindo ou dando desculpas, o aquariano está coletando dados. A mente deles é um livro-razão silencioso. Cada promessa quebrada e cada momento de inautenticidade são registrados. Quando esse livro-razão atinge seu limite, uma chave é acionada. Não se trata de raiva ou rancor, é um estado de desapego lúcido. Eles não se afastam porque estão sofrendo. Eles se afastam porque finalmente têm clareza total. Eles percebem que a conexão não serve mais à sua trajetória. Quando algo deixa de fazer sentido lógico ou evolutivo, Aquário não tenta forçar. Eles aceitam a realidade e deixam ir. É por isso que parecem tão frios durante um término. O que você não vê é que eles já vivenciaram seu luto, em particular semanas atrás. As emoções foram processadas, as lágrimas foram analisadas e a conclusão foi alcançada. Quando dizem acabou, eles já seguiram em frente. É por isso que raramente há uma segunda chance com um aquariano. Eles não retornam a capítulos já concluídos. Não revisitam ideias já refutadas. E aqui está a parte que dói. Não é que não sintam sua falta, é que não precisam mais daquela dinâmica. Uma vez aprendida a lição, o apego se evapora. Para eles, permanecer em uma situação estagnada é uma forma de autossabotagem. Drama, manipulação emocional e apelos não funcionam. Eles só respeitam uma coisa: coerência genuína. Se a matemática não fecha, a porta permanece trancada. Há uma precisão cirúrgica na forma como encerram os capítulos. Eles não precisam que você entenda os motivos que os levam a seguir em frente. Isso nos leva a uma constatação difícil. Um aquariano pode amar você com tudo o que tem, mas nunca ao custo de sua autonomia mental. Se sentirem que um relacionamento é uma prisão para seus pensamentos ou sua identidade, começarão a se desconectar. Acontece lentamente, depois de repente. Apesar disso, Aquário não é feito de pedra. Seu coração é, na verdade, bastante delicado. A diferença é que eles passaram a vida construindo uma fortaleza de lógica e razão para protegê-lo. Mas existe um ponto de inflexão. Um momento em que a análise cessa e a ação imprevisível começa. Essa é a versão de Aquário que poucas pessoas estão preparadas para enfrentar. Existe um limiar oculto na psique aquariana que raramente é discutido. Enquanto essa linha não for cruzada, eles são os observadores, pacientes, analíticos e surpreendentemente adaptáveis. Mas uma vez que essa fronteira é ultrapassada, sua frequência muda instantaneamente. Eles param de pensar e começam a executar. Essa mudança repentina choca aqueles que os conheciam apenas como um amigo calmo e distante. Quando Aquário age a partir desse lugar profundo e visceral, não está buscando um meio-termo. Está buscando libertação. Faz isso com uma frieza que não pretende ser maldosa, mas é simplesmente um subproduto de uma determinação absoluta. Eles se tornam imprevisíveis porque não estão mais reagindo a você. Eles agem de acordo com um decreto interno finalizado. Não discutem nem negociam. Podem simplesmente desaparecer de um círculo social, terminar uma parceria de 10 anos ou mudar completamente o rumo de suas vidas da noite para o dia. Para o observador, parece uma traição ao status quo. Para o aquariano, é um ato desesperado de sobrevivência mental. Quando chegam a esse ponto, não há volta porque a mudança não foi impulsiva, foi o passo final de um longo cálculo. Essa versão de Aquário é perturbadora porque eles não gritam, não ameaçam, simplesmente agem. Desmantelam o velho e caminham para o novo com uma serenidade que pode ser assombrosa.
Essa calma é, na verdade, uma forma de alívio, a sensação de finalmente se livrar de um peso que não serve mais a nenhum propósito. E aqui está a parte mais intrigante: após a ruptura, o aquariano não desmorona. Ele se expande. Sua mente se torna mais afiada, sua energia mais leve. É como se tivessem eliminado a estática do rádio. Enquanto outros se perguntam como eles conseguem seguir em frente tão rápido, a resposta é simples: eles não estão fugindo da dor, estão correndo em direção ao crescimento. Sua criatividade explode. Novos caminhos se abrem. Aquário nunca destrói a menos que esteja pronto para construir algo superior. No entanto, esse ciclo traz um preço emocional oculto. Cada vez que precisam se afastar, cada vez que são incompreendidos, tornam-se um pouco mais seletivos. Aprendem a proteger seu mundo interior com ainda mais ferocidade. É assim que o mito do aquário frio se mantém. Mas eles não começaram frios, tornaram-se sábios através das provações da decepção. Na parte final desta jornada, analisaremos o verdadeiro medo que assombra Aquário, aquele que eles nem admitem para si mesmos. Esse medo dita cada movimento que fazem e cada silêncio que guardam. Compreender esse medo é a chave para realmente enxergá-los. Há um terror específico que Aquário carrega, escondido sob camadas de lógica. Não é o medo da solidão ou o medo do fracasso. É algo muito mais existencial. Aquário tem pavor de perder sua autenticidade. Eles são assombrados pela ideia de acordar e perceber que se tornaram uma cópia de outra pessoa, que trocaram sua visão única por um lugar confortável em uma mesa onde não pertencem. Esse é o segredo por trás de sua independência e rejeição às normas sociais. Eles não estão tentando ser difíceis, estão tentando evitar se encaixar em um molde. Isso cria um paradoxo doloroso. Aquário quer pertencer, mas não se o preço da admissão for sua alma. Eles anseiam por conexões profundas e autênticas, mas apenas se essas conexões respeitarem seu espaço mental e seu ritmo. Quando sentem as paredes da expectativa se fechando, começam a recuar. Eles pressentem a absorção antes mesmo que ela aconteça. Isso também explica seu ódio pelo controle emocional. Eles não toleram culpa ou manipulação porque essas são as principais ferramentas usadas para tirar a liberdade de alguém. Para um aquariano, uma expectativa não dita é uma forma de intimidação. A sensação é de estar numa armadilha. Se eles se afastam sem motivo aparente, geralmente há uma razão. Eles sentem que seu eu começa a desaparecer na sua presença. Eles preferem a solidão genuína a estarem confortavelmente em meio a uma multidão. Esse medo também alimenta sua constante necessidade de reinvenção. Eles não mudam porque está na moda, mudam porque se apegar a uma versão antiga de si mesmos é como uma prisão. Mas isso cobra seu preço. Frequentemente sentem que são amados por seu brilhantismo ou suas peculiaridades, mas raramente por quem são em sua essência. Sentem que estão constantemente se traduzindo para um mundo que não fala sua língua. Finalmente chegamos ao dom mais poderoso de Aquário. Aquele que pode tanto salvar o mundo quanto isolar completamente o indivíduo. Esse dom não é apenas inteligência ou rebeldia. É a capacidade de se desconectar do sonho coletivo sem perder a cabeça. Enquanto a maioria das pessoas precisa de histórias compartilhadas e validação social para se sentirem reais, Aquário consegue ficar fora da bolha, observar o funcionamento do sistema e continuar funcionando. Eles enxergam as máscaras, as mentiras e as contradições da sociedade, e não se deixam hipnotizar por elas. Isso os torna os visionários por excelência. Eles captam as sutis mudanças na consciência humana muito antes de se tornarem populares. Mas ser o primeiro a ver o futuro significa ser o primeiro a ser chamado de louco. Aquário aprende a manter a boca fechada, a compartilhar apenas fragmentos e a viver como um enigma. Eles não estão tentando ser misteriosos. Estão apenas esperando que o resto do mundo os acompanhe para que suas palavras não causem um alvoroço. Eles não querem fãs, querem pares. Querem pessoas que não tentem corrigir sua visão, mas que em vez disso os ajudem a expandi-la. Mas como isso é tão raro, eles se acostumam a trilhar o caminho sozinhos.
Eles conseguem entender a perspectiva de todos os outros, mas quase ninguém consegue ver a sua. Isso cria uma sensação crônica de estar no mundo, mas não ser do mundo. No entanto, é nesse distanciamento que reside seu verdadeiro poder. Eles não precisam da sua permissão para existir. Eles conseguem manter sua integridade mesmo quando o mundo inteiro discorda. Essa é a verdadeira força. Mas o desafio final para qualquer aquariano é aprender a transpor essa barreira. Como usar seu dom sem construir um muro ao redor do coração. O que um aquariano realmente precisa para se sentir completo é simples, porém incrivelmente raro. Um espaço onde não precise se explicar. Um relacionamento ou uma comunidade onde não precise suavizar suas ideias ou editar sua personalidade para agradar aos outros. Quando um aquariano encontra esse santuário, ele para de fugir. Ele para de observar de fora e se torna a força mais transformadora que você jamais encontrará. Quando se sentem seguros, sua mente futurista finalmente se conecta com seu coração. Eles deixam de ser críticos para se tornarem arquitetos. Começam a construir o mundo que imaginam. E quando um aquariano ama você sem medo, ele se torna um catalisador para sua própria evolução. Ele não vai te manter confortável, ele vai te tornar melhor. Eles estão aqui para nos lembrar que ser diferente não é uma falha, é uma necessidade para a sobrevivência do espírito humano. Eles não vieram para se encaixar no nosso mundo, vieram para nos mostrar o quão maior o mundo realmente pode ser. Se você me acompanhou até aqui, é porque reconhece essa energia. Talvez você também sinta que não pertence a lugar nenhum porque nasceu para algo mais significativo. Se isso fez sentido para você, convido você a apoiar esta missão. Inscreva-se para não perder nossas análises profundas dos mistérios das estrelas. Curta este vídeo para ajudar a verdadeira essência de Aquário a alcançar aqueles que precisam dela e compartilhe com os forasteiros em sua vida. Obrigado por assistir.